Conquiste um olhar seletivo, atento e criativo em 9 passos super fáceis. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter acesso a um smartphone, a um telefone com câmera. E essas câmeras elas conseguem tirar fotos com uma qualidade, inclusive, muito boa. Qualidade essa que permite que essas pessoas, mesmo sem nenhum estudo ou conhecimento das técnicas da fotografia, consigam produzir bons cliques. É aí que eu te pergunto se praticamente qualquer pessoa consegue tirar boas fotos com o celular. O que diferencia uma pessoa comum com uma câmera na mão de um fotógrafo? Quer arriscar aí em responder? Eu vou te dar um tempinho para você deixar aqui nos comentários a sua resposta, tá? E aí, pensou? Já escreveu lá? Bora então comigo. Se você respondeu um olhar fotográfico, acertou. É claro que existe toda uma questão de dominar as técnicas e equipamentos e entender todos os grandes pilares da fotografia. Mas podemos dizer que o olhar fotográfico é sim o grande responsável por trazer esse diferencial. Esse olhar fotográfico nada mais é do que a capacidade que você, fotógrafo, desenvolve para enxergar as coisas e os detalhes ao seu redor de forma diferenciada e consiga produzir fotos únicas, diferente de tudo que já viu por aí. É ele que vai permitir com que você crie seu próprio estilo e passe a ser reconhecido no mercado. Por isso é tão importante para um fotógrafo conquistar um olhar fotográfico apurado e desenvolvê-lo a cada dia mais. Afinal, esta é uma das, se não for talvez a qualidade mais importante que um fotógrafo precisa ter. Mas Nilo, e aí? Como fazer isso? Como desenvolver o meu olhar fotográfico? Nessa aula eu vou te ensinar técnicas que utilizo e tudo que você precisa saber para conseguir desenvolver esse dom e fazer com que você se torne um fotógrafo de sucesso. E isso em 9 passos que são: primeiro, desenvolver o olhar fotográfico. Segundo, entender a luz. Terceiro, entender as sombras. Quarto, as regras de composição. Quinto, os contrastes. Sexto passo, padrões. Por que eles funcionam? Sétimo passo, o movimento na fotografia. Oitavo passo, observar o que ninguém vê. Nono passo, clichê, mas com uma poesia diferente. Menos é mais. Tá preparado? Já com caderno e caneta na mão? Então vamos lá. Primeiro, desenvolvendo o olhar fotográfico. Primeiro é preciso que você entenda e coloque na sua cabeça que ter um olhar fotográfico não é um dom de nascença. É claro que assim como acontece em outras áreas, em outras profissões, alguns fotógrafos na nossa área da fotografia têm mais facilidade do que outros. No entanto, você pode perfeitamente desenvolver o seu olhar. Basta estudar, praticar e estar a cada dia buscando referências e maneiras de evoluir. Não tenha medo de errar. Somente com muita prática e com o tempo você vai conseguir desenvolver esse olhar que irá se tornar um grande diferencial nas suas fotos e marcar de fato a sua carreira. Após entender que essa crença limitante não existe e que você é capaz de ir muito longe na fotografia e descobrir que esse dom está dentro de você, e com todas as técnicas que irei falar delas aqui, será possível que você se torne um fotógrafo renomado e reconhecido na sua carreira. Tudo, na verdade, a partir de agora,
vai depender apenas de você e do seu desejo ardente por realmente conquistar os seus sonhos e os seus objetivos e se preparar para estudar e aprender muito para se tornar quem mais deseja ser. E para desenvolver o seu olhar, você irá precisar dar atenção aos próximos pontos que irei trabalhar nesse vídeo, pois eles são componentes fortes e sustentadores de uma boa fotografia. E não teria como começar esse processo aqui com você sem ser pelo elemento fundamental e essencial para trabalharmos. Então vamos a ele, que é a luz. Se o olhar fotográfico é a habilidade mais importante que um fotógrafo deve desenvolver, a luz é o elemento principal e essencial para a fotografia. O fotógrafo é como se fosse um pintor que pinta as coisas ao seu redor utilizando a luz. Por isso é muito importante que você saiba utilizar a luz do ambiente em que está fotografando a seu favor. Quais as cores e intensidade dessas luzes e que tipo de sombra elas geram. E na fotografia, com a sua câmera em mãos, existem pilares que irão facilitar a sua vida para poder te fornecer toda a informação necessária para realizar uma boa imagem, apoiado sempre em uma boa luz. Ao desenvolver as técnicas, você irá entender o quanto é fácil trabalhar com esses pilares fundamentais da câmera fotográfica, que irá te garantir o tempo todo a boa conquista da melhor luz. Além do equilíbrio que precisamos estabelecer, que também é importante e que particularmente eu amo demais, que é trabalhar com as sombras. Então, no terceiro passo, eu vou falar sobre a sombra. A sombra é também um elemento muito importante na fotografia. Muitos fotógrafos cometem o erro de tentar eliminar todas as sombras da sua imagem, utilizando luz artificial e, consequentemente, produzindo fotos sem muita personalidade, onde tudo está muito iluminado e muito claro demais. O ideal é que você consiga encontrar um equilíbrio certo entre luz e sombra, para que consiga destacar da melhor forma o seu objeto, o seu fotografado e produzir cliques mais interessantes. Afinal, a sombra, ela é capaz de dar mais profundidade, de dar volumes e um poder artístico e muita beleza na sua foto. E para continuar recheando a sua fotografia de muito encanto e desejo, um pilar que eu amo trabalhar nele para proporcionar ainda mais impacto e magia na sua foto são as regras de composição, tá? Continuando então aqui nas regras de composição, no nosso quarto passo, pois aqui é onde muitos acreditam e simplificam a fotografia em apenas apontar a câmera e apertar um botão. E tudo acontece como um passe de mágica. E é também por isso que houve uma banalização da fotografia com o boom da era digital. E isso ainda acontece, às vezes, até hoje, pelo menos pelos menos informados por aí. Ou por aqueles que ainda não tiveram algum grande momento da vida perdido por acreditar que alguém, sem estudos e conhecimentos técnicos na fotografia, pudesse dar conta de fotografar apenas apontando e apertando o botão da câmera. Por trás de todo clique feito por um fotógrafo profissional, existe uma série de conceitos, toda uma base teórica que foi levada em consideração e colocada em prática naquele momento para obter o melhor resultado possível. E isso acontece em qualquer profissão. Construir um prédio, por exemplo, não é só ir colocando tijolo um em cima do outro, não. Antes que os pedreiros comecem de fato a executar toda aquela obra, teve um engenheiro, teve um arquiteto
por trás de um projeto, e vários outros profissionais que fizeram cálculos e contas e matemática e desenhou e se certificaram, né, de que a melhor maneira de construir o prédio seria daquela forma, que agora está sendo executada pelos pedreiros. E por isso é tão importante que você entenda e consiga aplicar na prática as regras básicas e as bases teóricas da fotografia, como, por exemplo, a regra dos terços, que vai permitir com que você analise melhor o posicionamento do seu objeto e consiga destacá-lo na foto. Antes de fotografar, tenha em mente qual é a sua intenção com aquela imagem, qual sentimento ou qual a mensagem você quer passar, e utilize das regras de composição para conseguir enquadrar e destacar os elementos de maneira a transmitir essa sensação ou essa mensagem que você quer passar. Pois será com essas técnicas que o seu enquadramento irá acontecer, pois são as composições que resolvem tudo dentro do seu fotograma, tá? Ou seja, será por meio delas que você irá decidir tudo que permanece em cena e tudo que será eliminado dela. Qual será o destaque naquela situação e como você irá equilibrar, né, e direcionar o olhar do seu observador para a sua fotografia. As regras de composição serão aquele seu super-herói com superpoderes para te salvar em toda e qualquer situação e trazer encantamento e trazer arte para o seu ensaio, tá? E continuando aqui com mais um passo e grande dica. Quinto passo, vamos lá. Procure contraste. O contraste entre luz e sombra, cores quentes e cores frias, movimento e estrutura estática, enfim, tudo aquilo que você observar que está se contrastando no ambiente pode trazer um diferencial para a sua fotografia e chamar a atenção de quem está vendo aquela imagem. Por exemplo, se você vai fotografar um local que possui um movimento muito grande de carros ali passando, você pode utilizar desse movimento dos carros para dar um efeito diferente, um efeito legal ali na sua foto. Ou então, utilizar o contraste, por exemplo, de cores para fotografar, como, sei lá, utilizar de uma bandeja de frutas e criar uma imagem que causa um grande impacto visual. O importante é que você esteja sempre atento. Teste e abuse desses contrastes. Essa é uma sacada que todo fotógrafo profissional deve ter e que dá um diferencial enorme na imagem. O próximo passo é sobre os padrões e formas que se repetem na fotografia. Você sabia que o olho humano é naturalmente atraído pela organização das coisas e que ele fica confortável ao ver padrões visuais? Por isso, uma dica muito boa para você que quer desenvolver o seu olhar e trazer isso para a sua fotografia é buscar encontrar aquele ambiente onde você está fotografando, formas e padrões geométricos que se repetem no seu fotograma, como, por exemplo, figuras geométricas, as linhas, pelas texturas, as cores que estão ali no ambiente. Enfim, utilize dessas repetições para produzir fotos impactantes e que retratem esse padrão e colocar em evidência o objeto que você está fotografando. No sétimo passo aqui dessa aula de hoje, busque se movimentar e encontrar novos ângulos. É muito importante que você esteja sempre buscando formas de se diferenciar, trazer algo novo para a sua fotografia. E uma das formas de fazer isso é se movimentar. É isso mesmo. Não fotografe seu objeto apenas de um ângulo só, não. Experimente deitar no chão, sentar, agachar, apoiar a câmera no chão, tirar a foto de cima para baixo. Experimente outras posições.
Agora ficou fácil, né? Então, bora praticar e observar o mundo por outras possibilidades e novos ângulos. Então, na nona dica, é o que eu já falei. Clichê sim, mas importante também. Faz parte do que eu sempre digo na verdade, que o óbvio é preciso ser dito. Então vamos avançar aqui. Na nona dica, que é menos é mais. Um erro muito comum na fotografia é tentar incluir exatamente tudo que está no ambiente dentro daquela foto. E às vezes, o mais simples é o mais bonito. Por isso, tente eliminar da sua foto tudo aquilo que você acha que pode ser cortado sem trazer prejuízo ao resultado final e que dê destaque aos elementos que realmente são essenciais para a cena ou para transmitir a sua mensagem. Apure seu olhar fotográfico para conseguir decidir com rapidez e eficiência os elementos do ambiente que você deve colocar na sua foto e aqueles que pode descartar e sair fora. E faça isso. Siga sempre a sua intuição e arrebente na hora do clique. Para finalizar, estude muito e pratique ainda mais. Essa é uma dica bônus para que você consiga colocar em prática todas as dicas que dei nesse vídeo e desenvolver de fato um bom olhar fotográfico. Você deve estudar muito e investir em cursos, palestras e trocar experiências com fotógrafos com mais experiência no ramo. E claro, aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. E claro, aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. Não adianta nada ter toda a base teórica se você não aplicar isso no seu dia a dia. Por isso, pratique. Você provavelmente não vai acertar de primeira. E está tudo bem. Mas tente quantas vezes for preciso até ficar bom e do seu gosto. Todo esse esforço irá valer a pena, pois com seu olhar fotográfico apurado, você vai conseguir implementar o seu próprio estilo nas fotos, entregar um diferencial e ser desejado pelos clientes. O que você tem feito para desenvolver o seu olhar fotográfico e se destacar na fotografia? Deixa aqui nos comentários e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que não pode perder essas dicas. Obrigado por ter ficado até o final e até breve!